Boa tarde, gente. A paz de Jesus e o amor de Maria na sua vida, na vida dos seus. Eu estou de cara nova, cabelinho curto. Dei uma mudada, né? Cabelo cresce até o terceirinho chegar, já vai estar num tamanho bom aqui, acredito eu. E a gente precisa de praticidade, né? Principalmente agora com 3 filhos. Então dei uma mudada. E hoje eu tô aqui para falar rapidinho com vocês, né? Sobre a fé. Como a gente passa a adquirir a fé, né? E a fé viva, expectante, uma fé verdadeira, é aquela fé que te faz descansar, te faz confiar em Deus. Não interessa o que está acontecendo na sua vida. É aquela fé que te faz enxergar realmente que Deus ele é maior do que qualquer coisa que possa acontecer. Só que isso começa pelo começo, vamos dizer assim, né? Eu tava pensando e falei, nossa, é os 3 Cs, né? É os 3 Cs da fé. Primeiro, eu preciso acreditar. Eu preciso crer que existe um Deus que criou tudo, que criou a mim, né? Que criou todas as coisas visíveis e invisíveis, né? Tanto é que é o começo do credo, né? Que nós professamos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e tal. Então, como que eu começo a ter fé? Eu começo acreditando que existe Deus. E aí, a partir disso que eu creio em Deus, eu preciso conhecer a Deus. Então, o primeiro C, crer, né? Segundo C, conhecer. E como que eu conheço a Deus? Plenamente através da pessoa de Jesus Cristo, né? Deus se revela nas Sagradas Escrituras, temos, né, registros do Antigo Testamento, de como Deus falava, como Deus se revelava, mas ele se revelou plenamente na figura de Jesus Cristo, né? Isso é claro, ele fala: quem me vê, vê ao Pai. Essa é a face do Pai. Então, Deus se revelou plenamente em Jesus Cristo, então ele facilitou o caminho para o conhecimento dele. Como que eu conheço a Deus, meu Pai Criador? Através de Jesus, né, Rafa? Através de Jesus, na pessoa de Jesus, né? Através do Espírito Santo. E esse poder do Espírito Santo vai abrindo a nossa inteligência para poder entender os mistérios da fé que racionalmente muitas vezes nós não chegaremos a ter conclusões, nós não compreenderemos, mas pelo poder do Espírito Santo que abre a nossa mente, nós vamos entendendo, né, como funciona, o que seria, mesmo sem ter ali a certeza, né? Então essa é a grande graça que nós recebemos do Espírito Santo, a abertura da mente para as coisas, para os mistérios de Deus, né? Para que nós entendamos no limite que nós conseguimos entender, mas que às vezes se passar dali eu não entender, mesmo assim eu continue confiando, crendo, né? Então, como que eu chego à confiança plena? Primeiro eu creio, depois eu preciso conhecer, e esse conhecimento de Deus eu preciso através da palavra, através da pessoa de Jesus Cristo, na Eucaristia, toda vez que eu tiver numa situação, joelho no chão, oração, gente, oração diária. A gente tem que entender, gente, que Deus não é uma filosofia, Deus não é um pensamento, Deus é pessoa, é alguém, sabe? E uma vez que ele é alguém, ele precisa de nós precisamos de relacionamento com Deus, né? Ele quer se relacionar conosco, ele quer estar conosco em todos os momentos. A gente precisa conversar com Deus, sabe? Entender que Deus é Pai. Através desse conhecimento de Deus, a gente vai percebendo, ele é Pai, ele cuida, a gente tem que dividir a nossa vida com ele, né? E tudo mais. Então, assim, o Rafa não dá paz aqui, gente, ó, querendo fugir já. Então, assim, esse conhecimento de Deus, ele é necessário para todos nós. O que acontece na maioria das pessoas hoje? Perceba bem, as pessoas, a maioria das pessoas que tem uma fé morna, aquela fé que é mais ou menos, que mal vai na igreja e que só vai me sucar lá perto, é aquela fé que parou no crer, sabe? Que só sabe que existe um Deus. Só sabe que Deus existe, que Jesus existiu, que Jesus ressuscitou. Mas tá bom, não tem um contato com esse Jesus ressuscitado. Não tem a presença desse Jesus ressuscitado. Não busca esse Jesus ressuscitado. Não conversa com esse Jesus ressuscitado. Eu não sei como que as pessoas elas se contentam com isso. Sabem que Jesus ressuscitou, mas não tem a ressurreição na própria vida, não consegue sentir, não consegue entender o que é ressuscitar com Cristo. A palavra fala, né, que nós ressuscitamos com Cristo, a vida nova.
Eu não sei como que as pessoas conseguem viver nessa limitação da fé. A maioria das pessoas vive ali só no que eu sei que existe, tá bom, mas não precisa mais que isso, né? As pessoas não querem conhecer, né? Então, o conhecimento é o que vai nos levar à confiança, o terceiro C, né? Creio, conheço, para eu poder confiar. Esses dias eu estava falando com uma amiga, gente, eu não deixo meu filho, você não deixa sua filha com quem você não conhece, com quem você não confia. Então, assim, para você deixar sua filha, para você confiar algo que você que é precioso para você, que é importante para você com alguém, você precisa conhecer esse alguém. E aí você confia essa coisa importante sua para esse alguém. A mesma coisa na nossa vida. Como que eu vou confiar a minha vida, os meus planos, os meus sonhos nas mãos de Deus? Que confiar que Ele tem o melhor para mim, se eu não conheço? Então, por isso que muitas pessoas, muitos cristãos, muitos católicos têm essa fé morna. Para no crer, mal conhece, ouve um pouquinho aqui, ouve um pouquinho ali, não tira suas dúvidas, sabe? Fica nos seus achismos, não, mas eu acho que tem que ser assim, então tá bom, é o que eu acho. As pessoas não saem dali, ó, do superficial. Então, o caminho pra gente adquirir aquela fé viva, expectante, que é realmente uma fé que te faz ir além daquilo que os olhos estão vendo. Às vezes o mundo tá de pernas pro ar, a gente, sabe, cabelo em pé, você tem todos os motivos pra você, ó, cair, desanimar, sabe? Mas você não desanima, você não cai. Você tá com um sorriso no rosto. Porque você faz o quê? Você recorre a esse Deus que você sabe que cuida de você, que você confia, porque você conhece, sabe? Então, eu acho que o mundo seria um lugar muito melhor se as pessoas, se os cristãos, porque, né, nem todo mundo é cristão, né? A gente sabe que existem outras religiões. Mas se as pessoas que se dizem crer em Jesus Cristo, que são tantas por aí, né, cristão de boca, se essas pessoas realmente se fizessem o mínimo que é conhecer a Jesus Cristo de Nazaré, sabe? Se fosse o mínimo, o mundo já seria um lugar melhor, a gente já ajudaria muito um ao outro, a gente seria muito mais luz um na vida do outro, sabe? Então, eu acredito que nós podemos melhorar, nós podemos ir além, nós podemos, né? Eu acho que nada nessa vida dá certo, vai fazer a gente feliz de verdade, se a gente não entender essas coisas, a nossa vida a partir de Jesus Cristo. Na minha vida, pelo menos, tudo que eu vivo, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, a minha alegria, a minha felicidade, essa Josi que muitos, ai, nossa, Josi alto astral, ai, a Josi isso, a Josi da risada, a Josi aquilo, nunca vi a Josi brava, nunca vi a Josi triste e tal. Que meu marido vê, meu marido vê. Mas eu não. Eu tava até falando pra uma amiga no exame da autoescola. Eu acho que as pessoas não tem nada a ver se eu acordei com o pé esquerdo, se eu briguei com meus filhos com meu marido. Então, eu não consigo jogar nas pessoas as coisas ruins que estão em mim. Aliás, ultimamente eu não consigo nem ficar jogando no meu marido ou nos meus filhos, que são as pessoas mais próximas. Eu tenho com quem contar para carregar essas coisas ruins que às vezes acontecem. Então, eu consigo sempre dar o meu melhor para aqueles que estão à minha volta. Não é fácil, principalmente para quem está dentro do nosso teto. Que está ali 24 horas com a gente, muitas vezes a gente não tem um respiro para sarar aquilo para poder falar com a pessoa. Então, às vezes a pessoa, ela sente aquele momento mal da gente. É inevitável que está debaixo do nosso teto ver, sim, a nossa pior versão, claro. Mas quanto mais de Deus a gente tem na nossa vida, mais a gente precisa... menos tempo, vamos dizer assim, a gente tem de derramar no outro o que tá de mal em nós, porque a gente tá mais ligado a ele e na hora que a gente já tá ali, a gente já vai depositando em Deus, ele vai já ajudando e às vezes não dá nem tempo daquela coisa ruim que aconteceu, daquele mal-estar, atingir ao meu esposo, não dá nem tempo de atingir aos meus filhos. Deus vai dando essa graça pra gente de contar com ele, de confiar nele mesmo, sabe? Independente do que aconteça. Então, é claro que a gente precisa ter com quem contar nessas horas, deitar no ombro mesmo, né? Deitar no colo do meu esposo, ter ali com quem desabafar e tal. Mas ninguém é obrigado a ter que me ouvir xingar, a ter que me ouvir, sabe, blasfemar, a ter que me ouvir, sabe, porque eu tô brava, porque eu tô mal. Não,
Isso não, sabe? Então, é uma coisa que Deus vai mostrando pra gente, que a gente é sal, né? Ele fala isso pra nós, somos sal da terra, nós somos luz do mundo. Né? O que vai ser do sal? Se eu perder meu sabor, joga fora, não tem o que fazer. E ele, o Espírito Santo, a graça dele conserva em nós esse sabor, conserva em nós esse sal, sabe? Então a gente precisa entender que nós fomos feitos, criados a partir do amor e para o amor. E só com Jesus Cristo a gente consegue ver isso plenamente. É esse sabor da vida. E aí você pode não ter todo o dinheiro do mundo, você pode não ter a casa dos seus sonhos ainda, você pode, sabe, ter um monte de coisa ainda pra você conquistar, não tá no emprego legal, ou tá procurando emprego, tem um monte de coisa acontecendo. Mas você tem ali, ó, aquela chama viva, aquela esperança ardente, aquela confiança de que, calma, Deus tá cuidando, na hora certa vai dar certo. Deus é meu pai. E você, sabe, tem o gosto de viver aquela situação, por mais que ainda não seja a situação que os seus olhos era ideal, sabe? Então, eu acho que a gente precisa muito crescer e amadurecer na fé. Pelo menos que esse diz cristão, como eu falei, se fizesse o mínimo que é conhecer a Jesus Cristo, estaríamos num mundo muito melhor, eu tenho certeza. Certeza disso. Então que você não seja só mais um que se diz cristão, mas não sabe nem quem é Jesus Cristo. Ele é pessoa, ele tá vivo. Cadê seu relacionamento com ele? Cadê o sentir a presença dele? Gente, quem tem um encontro pessoal com Cristo não é a mesma pessoa. E ó, não é carrancudo, bravo, triste. Tenha certeza. Pessoas que encontraram Jesus Cristo de verdade, né, Rafa?